Todo fim de ciclo traz um recomeço, mas nem todo recomeço significa partir do mesmo lugar. Olá, navegante! Meu nome é Carla Francischini, eu sou terapeuta integrativa e nesse vídeo nós vamos pedir auxílio do tarô para entender um pouco melhor essa situação, essas questões com finalizações de ciclos e recomeços. Antes, é muito importante a gente entender que vídeos como esse são gerais, podem não ressoar com todo mundo, mas sem dúvida alguma, como absolutamente tudo que chega até nós é sempre por um propósito maior, se você puder ficar até o fim do vídeo e refletir junto comigo, fazer as reflexões e ampliações junto comigo, é possível sim que você tenha um pouco mais de clareza, uma orientação, uma dica, algo nesse sentido. A pergunta que pode estar no seu coração, uma sugestão minha para esse momento é: se essa situação que você está vivendo é para pôr um ponto final ou se você deve continuar. Isso porque, como eu falei, enquanto eu vou aqui embaralhando, vamos começar o nosso aprofundamento na questão. Todo fim de ciclo abre para uma nova jornada, sempre. A natureza é assim, até mesmo a sementinha que se tornou uma árvore, deu frutos, o fruto volta para a terra, ali a semente mais uma vez traz uma nova vida. Nas nossas vidas é a mesma coisa. A gente finaliza o ciclo, por exemplo, da idade da infância para começar a adolescência, e aí então depois entramos na fase adulta e assim vai. E ainda que a gente finalize nossa jornada nessa vida, nessa realidade que a gente conhece como material, a vida continua na eternidade como espíritos que somos. Então, os ciclos, eles sempre vão trazer recomeços. Mas quando a gente fala da psique humana, quando a gente fala de questões que aconteceram com a gente, coisas que a gente queria muito e que não deram tão certo quanto a gente gostaria, ou algo em que a gente está insistindo muito há muito tempo e não está dando certo, a gente precisa entender que fins de ciclo vão sempre nos ajudar para o próximo passo. Vamos entender então qual é esse próximo passo? Se o próximo passo é se manter no que você está fazendo, e aqui, de novo, pode ser me mantenho nesse relacionamento, pode ser me mantenho nesse trabalho, continuo com essa amizade, continuo com qualquer coisa. E você vai encaixar na sua vida e fazer as reflexões e ampliações necessárias para que essa orientação possa te ajudar de alguma maneira. Fechou? Vamos começar aqui então. Eu estou usando o tarô das bruxas. Primeira carta, a gente já tem a carta do 3 de copas. Já dá para ver que é uma carta de alegria, já é uma carta de felicidade. Já traz aí uma energia boa, né? Nossa senhora, que voou aqui, ó. Nós temos um cavaleiro de copas. Mais uma para a gente começar a conversar. E nós temos um as de ouros. No fundo do deck a gente tem os 6 de copas. Lembra que eu falei que existem ciclos que a gente fecha e aí a gente continua na mesma situação, no mesmo relacionamento, etc. Só que, naturalmente, de uma forma diferente. É isso aqui que está sendo dito nessa primeira parte da nossa reflexão com o tarô. O tarô está tentando te dizer o seguinte: esse ciclo que você está experimentando, esse ciclo que você está vivendo, ele precisa sim ter um ponto final, porque algumas coisas que vocês já viveram, de novo, seja no relacionamento, no trabalho, o que for, até mesmo para estudos, o que você viveu até aqui te trouxe conhecimento, te trouxe bagagem para você passar para um próximo nível. Então não dá mais para continuar ficando do mesmo jeito, não dá para ser do mesmo jeito. Exemplos para a gente conseguir ter um pouco mais de clareza. Se eu estou falando de um trabalho,
E aí você está pensando, será que eu me mantenho nesse escritório? Será que eu continuo trabalhando para essa pessoa? A resposta é sim, porém precisa de um upgrade, precisa de uma mudança, precisa de algo novo, tá? Precisa que você dê início a um novo projeto. Talvez aqui você, se a gente está falando de trabalho, então é aquele momento onde você decide, tá bom, então deixa eu me especializar, deixa eu me capacitar, deixa eu criar novas habilidades, desenvolver novas habilidades para que eu possa fazer mais. De repente eu vou ter mais responsabilidades, ou eu vou mudar de setor, ou vou ser promovida, etc. Mas para isso eu vou precisar fazer o meu esforço. Eu vou precisar de novas coisas acontecendo, novos projetos, tá? Se é dentro de um relacionamento, tá, então a gente chegou até aqui, tivemos nossos altos e baixos, entendemos o que funciona e o que não funciona, então agora é hora de começar a se relacionar de uma forma nova, tá? Então, vai encaixando isso tudo aí na sua situação. E tem também a parte das trocas. Então, eu entendo que não é só sobre você mudar. A gente está falando aqui de fins de ciclos que envolvem outras pessoas, envolvem outras situações que precisam ser avaliadas também. Então, se eu estou falando de relacionamento, não adianta você mudar e a outra pessoa não. É meio óbvio, né? Mas nem sempre a gente vê o quão óbvio isso se manifesta na vida. Você vai lá, você faz as mudanças, você entende, legal, agora eu vou começar a agir diferente, a outra parte continua agindo igual, os conflitos continuam, se repetem, é aí onde parece que um ciclo terminou, começa você uma nova fase, mas o ciclo volta a se repetir. Tem uma explicação muito bacana que eu posso dar, aí você vai precisar abrir a mente para usar da sua criatividade, para imaginar isso junto comigo. Imagina que você está num espiral. Espiral, né? Ele começa aqui pequenininho e ele vai crescendo, abrindo, expandindo, ampliando, até, enfim, o infinito e além. Quando a gente começa um ciclo, a gente está no início desse espiral. E aí a gente vai vivendo as experiências e a gente vai, né, subindo no espiral, a gente vai caminhando por ele. Eu passo, imagina que esse ponto aqui sobe uma linha reta no espiral, eu passo pelo mesmo lugar algumas vezes, mas eu estou com uma consciência mais elevada, com uma consciência ampliada. Eu aprendi alguma coisa nova, eu posso aplicar o novo na minha nova jornada. Se eu faço isso, eu entro aqui no esquema com o novo projeto, com o que é novo dentro daquilo que eu já vinha vivendo. Então, eu me mantenho no emprego, no relacionamento, naquele projeto, porém, eu estou criando coisas novas a partir de tudo que eu aprendi. Quando a gente tem repetições, é porque, apesar de eu estar no meu processo de tô evoluindo, tô subindo, tô ascendendo, eu tô presa na mesma forma de pensar, na mesma forma de sentir, na mesma forma de agir. E aí o fim de ciclo necessário é interno, em primeiro lugar. Aliás, em qualquer situação. O primeiro momento é você finalizar, fechar, concluir o ciclo interno de pensamentos, sentimentos a respeito daquilo que você está vivendo. Você precisa começar uma transformação para você conseguir, enquanto vai evoluindo na sua jornada, ter verdadeiramente saltos evolutivos. Porque senão eu fico só passando o tempo, eu aprendo coisas novas, mas eu não as uso na prática, porque eu tô presa nas ideias equivocadas, nas crenças, nos traumas, nas memórias que eu carrego dentro de mim. Isso é mais comum de acontecer do que a gente imagina. Se você está vivendo a mesma situação por anos, você possivelmente está passando por isso. Mas tem solução, que é esse olhar para dentro. O que eu preciso encerrar em mim? O que eu preciso pôr um ponto final para que eu possa usar de tudo que eu aprendi para o novo? Porque senão é como se você estudasse. Imagina que você foi lá e fez um curso, uma especialização, uma faculdade, não importa.
Você estudou durante 4, 5 anos. Você tem toda a informação para sair arrasando, fazendo coisas novas, ajudando pessoas, fazendo seu dinheiro, prosperando. Só que você termina o curso, pega seu diploma, coloca ele debaixo do braço, guarda, né? Chega em casa, guarda ele num lugar qualquer e nada faz. Continua usando na sua rotina e no seu trabalho, se a gente está falando de especialização, então a gente vai falar sobre trabalho, você continua usando as mesmas coisas que você sempre usou. Você não usa aquela fórmula nova que você aprendeu, você não usa aquele jeito diferente que você, um professor mostrou para você, você não usa das coisas que você aprendeu. É a mesma coisa na vida. A vida está nos ensinando algo novo todo santo dia, só que a gente precisa estar presentes, a gente precisa estar atentos e abertos para receber esses ensinamentos, essas orientações, ou então a gente continua vivendo do mesmo jeito. Então fica claro aqui que se é para continuar, precisa mudar, porque senão volta a ser do jeito que era. E isso é escolha, tá? Eu sei que quando eu falo que é escolha, eu atendo pessoas, o meu foco é atendimento de mulheres, trabalho aí com mulheres que precisam de ajuda para reconhecer suas próprias forças, reconhecer suas habilidades, suas capacidades, trabalhar autoestima, trabalhar amor próprio. A gente usa de ferramentas como tarô, astrologia, psicologia, a espiritualidade para a gente conseguir trabalhar aí tudo isso de uma forma que a mulher possa evoluir. E quando eu falo para essas mulheres que vêm nos atendimentos, olha, é uma escolha sua, é sempre um desconforto, porque a tendência é que a gente queira terceirizar a responsabilidade. Ah, isso aqui que está acontecendo comigo não é escolha minha, isso não é problema meu, na verdade. O problema é porque o outro não muda. O problema é porque eu não sou reconhecida no meu trabalho. O problema é porque... Complete a frase. Está sempre colocando a culpa, a responsabilidade pela sua infelicidade, pelo seu descontentamento nos outros. E é claro, é certo de que as pessoas com quem convivemos, os ambientes que escolhemos conviver, eles vão influenciar diretamente no nosso bem-estar, é óbvio. Mas tem uma forma de explicar que eu adoro, que é assim: eu só permito entrar em mim aquilo que eu quero. E aí é tanto consciente quanto inconsciente. A forma consciente é, imagina que você fez uma encomenda, hoje em dia é muito comum a gente pedir aí coisas pelos aplicativos e são entregues na porta da nossa casa. Você fez um pedido, tá lá marcando, ó, vai ser entregue tal dia ou em tantas horas. Toca a campainha, a pessoa grita lá, entrega para fulano, mas você não vai buscar. O cara fica lá, tempão, não tanto, né, porque eles não têm muita paciência. A pessoa vai embora com o seu pacote, porque você não abriu a porta, você não foi buscar. Então, eu preciso fazer a escolha de me deslocar até a pessoa para receber o que ela tem para me entregar. Trazendo isso para a vida, se eu peço mudança, eu preciso que essa fase da minha vida acabe, eu preciso que esse relacionamento, né, dê um jeito nesse relacionamento. Se eu estou pedindo isso, então eu preciso fazer os movimentos para que isso se realize. Eu preciso me responsabilizar. Se eu estou pedindo mais amor, eu preciso entender se eu estou aberta para receber mais amor. Se eu estou aceitando receber mais amor. Se eu estou pedindo realização profissional, reconhecimento, eu preciso entender se eu me reconheço como a boa profissional que merece esse reconhecimento todo. Eu preciso entender se lá no meu íntimo eu de verdade quero crescer. Porque é muito comum para quaisquer seres humanos, com exceção de pouquíssimos, é ter medo de crescer, medo de ter poder nas mãos, medo de assumir grandes responsabilidades. Então a gente quer o melhor, a gente quer um relacionamento mais maduro, a gente quer um trabalho que nos dê mais dinheiro, a gente quer isso, aquilo, outro, mas lá no íntimo a gente não quer ter responsabilidade, a gente não quer assumir o BO, a gente não quer ter trabalho, a gente quer ficar numa boa. E por mais que isso doa de ouvir,
Isso faz parte dessa pequena parte em nós que a gente vai chamar de ego dentro da psicologia, você já deve ter escutado falar, que é uma parte em nós que está muito confortável na zona de conforto. E zona de conforto, não confunda com um sofazinho confortável da tua casa na hora de assistir os seus vídeos favoritos. Não. Zona de conforto é aquele lugar conhecido. É aquela situação que tá ruim, mas eu sei o que acontece. O relacionamento não tá legal, mas eu conheço a pessoa, eu sei o que ela pensa, eu sei sempre como que as coisas vão, quais são os desfechos. O trabalho não tá legal, mas eu já conheço todo mundo, eu conheço o que eu tenho que fazer, eu faço, é fácil. E isso implica naquilo que eu falei do exemplo do espiral. Sou eu ficando, os anos vão passando, eu vou gastando energia, eu vou perdendo energia, né? Não só gastando, eu perco energia, eu perco a vontade, o tesão de estar ali e eu não tô aprendendo nada. Então eu tô nesse lugar de zona de conforto. A gente precisa olhar para dentro sempre, tá? Então, num geral, para você que chegou aqui, esse ciclo que está se fechando, já se fechou, ou que vai fechar em breve, você vai encaixar na sua situação aí. A dica, a orientação é: pega aquilo que você aprendeu e usa para uma nova fase. Para aqueles que sentem, percebem que, isso daqui é para eu me manter dentro do mesmo relacionamento, do mesmo trabalho. Lembra, não adianta ficar e seguir fazendo sempre do mesmo jeito, que vai dar tudo errado. E para aqueles que forem além, aqueles que sentirem, legal, pera, agora eu entendi que por mais que eu tenha oportunidades dentro desse trabalho, eu posso mais, então de repente esse novo ciclo pode ser a busca de um novo fora e não me manter aqui dentro, é pegar toda essa bagagem de conhecimento e sabedoria e usar fora em algum outro lugar. Para relações, sejam elas amorosas, familiares, de amizade, sociedades, vai um pouco além, se amplia um pouco mais, para não sair fazendo escolhas precipitadas. É muito mais fácil terminar uma relação porque a gente não está conseguindo se comunicar do que ter o trabalho de conversar, entender o outro, entender se vocês estão na mesma jornada, se vocês estão andando para o mesmo caminho, né, na mesma direção, ou se vocês estão indo em sentido contrário. É preciso ter a delicadeza de olhar com amor e respeito para suas relações, para entender quando é hora de se afastar e quando é hora de se unir para a gente conseguir entender um outro, se acolher para a gente conseguir se escutar. Isso também é muito importante, tá? Não estou sugerindo que você fique dentro de relacionamentos abusivos, de relacionamentos que te façam mal. Mas, sem dúvida alguma, antes da gente falar, isso não dá certo, tchau, tô indo embora, a gente precisa entender por que não tá dando certo. É óbvio. E a resposta é dentro. Por favor, para de buscar nos outros, nas coisas fora de você, as respostas. Você escuta tudo isso e a resposta vai vir de dentro. Você conversa com a pessoa e o despertar da emoção vai te trazer um direcionamento. Por isso que a gente fala que a resposta está dentro. Espero de coração que esse vídeo tenha conseguido te ajudar. Me deixa saber se você gosta desse tipo de orientação, desse tipo de leitura. Vou adorar conhecer você. Deixa aqui os seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo.